Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, no WhatsApp, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma terça-feira. Aqui é o nosso compromisso diário, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho de hoje. E hoje nossos grãozinhos trazem para a gente, na leitura do Evangelho, o capítulo 24. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Porque Jesus fala por parábolas. Não se acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire, mas colocam-na sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sobre uma cama, mas a ponha sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Seus discípulos, se aproximando, disseram-lhe: Por que lhes falais por parábolas? E lhes respondendo, disse: Porque para vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e escutando não ouvem nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles, quando disse: Vós escutareis com os vossos ouvidos e não ouvireis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo está entorpecido, e seus ouvidos tornaram-se surdos, e eles fecharam seus olhos, de medo que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que seu coração não compreenda, e que, estando convertidos, eu não os cure. Admira-se de ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz sobre o alqueire, enquanto que ele mesmo oculta, sem cessar, o sentido de suas palavras sobre o véu da alegoria, que não pode ser compreendida por todos. Ele se explica, dizendo aos seus apóstolos: Eu lhes falo por parábolas, porque não estão no estado de compreender certas coisas. Veem, olham, ouvem e não compreendem. Dizer-lhes tudo seria, pois, inútil no momento. Mas a vós eu vou-lo digo, porque vos é dado compreender esses mistérios. Tratava, pois, com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias não estão ainda desenvolvidas. Com isso, indica o verdadeiro sentido da máxima. Não se deve colocar a candeia sobre o alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem possam vê-la. Não significa que é preciso inconsideradamente revelar todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido, porque há pessoas a quem uma luz muito viva ofusca sem esclarecê-las. Ocorre o mesmo com os homens em geral, como os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo, e o grão semeado fora da época não frutifica. Mas o que a prudência manda ocultar momentaneamente deve, cedo ou tarde, ser descoberto, porque chegados a um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram eles mesmos a luz viva. A obscuridade lhes pesa. Tendo Deus lhes dado a inteligência para compreender e para se guiar nas coisas da terra e do céu, querem raciocinar sua fé, e é então que não se deve colocar a candeia sobre o alqueire, porque sem a luz da razão a fé se enfraquece. Muito bem. Então Jesus falava ao povo da sua época por parábolas, que era uma maneira mais simples, eram exemplos que ele dava, né, sobre o que ele queria dizer. Porque o povo daquela época era um povo muito ignorante ainda, tinha pouco conhecimento, tinha pouca capacidade de absorver ideias novas, de absorver o que Jesus trouxe para a gente na sua época, que foi a lei de amor. Eles ainda estavam muito bitolados, né, nas leis mosaicas para poderem abrir as suas mentes, os seus corações para receber as palavras de Jesus. E até hoje isso funciona mais ou menos assim, pessoal. Até hoje o povo ainda precisa se mirar em exemplos para poder entender o que nós podemos levar a eles, o que as palavras do Cristo significam para eles. Hoje ainda tem-se que contar parábolas para se explicar, né? Mas
graças ao Pai, graças ao desenvolvimento da raça humana, ao desenvolvimento da cultura humana, hoje é mais fácil você chegar e explicar uma coisa espiritual, né? Chegar para uma certa qualidade, uma certa população e explicar as coisas do Cristo, o que Cristo queria dizer, né? Pelas leituras dos evangelhos, o que os seus apóstolos, né, que escreveram os evangelhos, queriam dizer, né, com o que o Cristo falava. Era mais fácil hoje você explicar para o homem do que na época do Cristo. O homem já veio adquirindo durante esse tempo um certo conhecimento, né, pelas suas encarnações mesmo, pelo crescimento da sua cultura. Hoje o homem já tem mais condições de absorver, né, verdades do que naquela época. Então, hoje a responsabilidade é grande, é muito grande, porque o homem hoje está mais aberto, né? O conhecimento está mais à flor da pele, né? Então, se nós formos levar a palavra do Cristo, né, a uma população diferente daquela antiga, hoje vai ser mais fácil essa população entender. Mas o que o Cristo quer é que tudo aquilo que a gente aprendeu seja colocado à luz, né? Não fique escondido dentro da gente, não fique guardado com a gente. O que Ele quer nessa leitura aqui é que a gente possa, com o conhecimento adquirido, com a luz recebida, né, com a luz da candeia, a gente possa clarear todos aqueles que estão ao nosso redor, levar a todos, né, o que nós aprendemos sobre o amor, sobre a caridade. Tá certo? Então vamos procurar sempre manter acesa essa chama dessa candeia nossa, né, para que a gente possa, onde a gente estiver, a gente ser a luz daquele lugar, a gente levar a luz àquele lugar, levar o conhecimento, levar a palavra, levar o amor e a caridade onde a gente estiver. Eu acho que é isso que ele quis dizer para a gente, resumindo tudo, né? Todos têm o seu tempo, nós vamos fazer a nossa parte, vamos levar aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente aprendeu, né? Levar a luz que a gente recebeu. Quem ainda não estiver em condições, né, de enxergar, de ouvir, vamos ter paciência, que o dia dele ainda vai chegar. Ainda vai chegar o tempo dessa pessoa, desses irmãos, né, se abrirem para o aprendizado, para o conhecimento, para o amor e a caridade. Então, tenhamos paciência, tá certo? Desculpa aí, estou meio gripado. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje no capítulo 7 ainda, Retorno à Vida Corporal, falar sobre o esquecimento do passado. A questão 392. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? O homem não pode nem deve tudo saber. Deus o quer assim em sua sabedoria. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, ficaria deslumbrado, como aquele que passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Graças a Deus, né, pessoal? A gente não tem, durante nosso tempo encarnado, né, a lembrança do que nós já vivemos em vidas passadas, porque isso prejudicaria bastante a nossa caminhada, a nossa evolução espiritual. Como a gente ficaria lembrando que a gente foi ruim numa vida passada? Esse sentimento traria à tona aquela realidade lá de trás, onde a gente viveu uma etapa ruim, uma etapa como pessoa ruim. Traria à tona, né, as lembranças e os sentimentos.
Isso ia atrapalhar muito, né? Como eu poderia viver tranquilo aqui sabendo que eu matei? Que aquela pessoa que está aqui do meu lado foi minha vítima lá no passado. Ou foi o meu carrasco, foi meu algoz, ele me matou. Como eu ficaria com essa pessoa aqui hoje? Né? Eu iria resgatar alguma coisa que ficou para trás? Eu iria resgatar esses sentimentos? Eu iria tirar isso de mim? Não, né? Com certeza não. Nós não estamos tão evoluídos a esse ponto, né? Então o Pai, na sua sabedoria, Ele põe um véu sobre essas lembranças das vidas passadas. Enquanto estamos encarnados, não lembramos nada do que vivemos em vidas passadas, para não nos atrapalhar em nossa caminhada atual, em nossa evolução, né? Como eu que fui um rei no passado, me viria agora como um pobre, sem nada, aqui nessa terra, né? Então o Pai é muito sábio, Ele é ele tem a onissapiência, Ele sabe tudo, Ele sabe tudo. Muito bom, né, para nós esse véu existir, porque seria muito difícil a gente conseguir viver aqui hoje nessa etapa de vida que a gente está aqui na Terra, lembrando de coisas que a gente fez de ruim lá no passado ou que fizeram com a gente de ruim lá no passado, né? Iria atrapalhar bastante. Vamos lá, pessoal, mais uma terça-feira, que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê saúde, paz, harmonia em nossos corações, em nossos trabalhos, em nossos lares, né? E muita alegria para a gente poder viver nessa vida aqui mais um dia, tá bom? Com gratidão, hein? Com gratidão sempre. Fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração.